Olá, bom dia. Hoje é o dia 10 de junho e nós continuamos então nossa meditação no livro de Apocalipse. E por enquanto nós estamos vendo todas as divisões possíveis, tudo que a gente pode aprender no geral neste livro, para que possamos então depois entrar em detalhes. Nós já vimos então as 7 partes do livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 4 ao capítulo 7, do capítulo 8 ao capítulo 11, do capítulo 12 ao capítulo 14, do capítulo 15 e capítulo 16, do capítulo 17 ao capítulo 19, do capítulo 20 ao capítulo 22. Você pode também descobrir que o livro de Apocalipse é dividido em 2 partes. Estas 7 partes são divididas em 2 grandes partes, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e do capítulo 12 ao capítulo 22. Muito interessante de perceber isso, porque na primeira parte você percebe que a Igreja de Cristo está sendo atacada pelo mundo. E o Cordeiro vai então entrar em cena para defender então esta Igreja toda poderosa. Já na segunda parte, nós vamos ver entrar em cena, então, o dragão, as 2 bestas e a grande prostituta, também chamada de Babilônia. Então você percebe que o primeiro conflito do capítulo 1, onde você vê o povo do Cordeiro e um outro povo, aquele que persegue o povo do Cordeiro, esse conflito, na verdade, é um conflito muito maior, que, na verdade, vem de uma outra dimensão, que nada mais é do que o conflito que existe entre o dragão e a criança que vai nascer daquela mulher do capítulo 12. A criança que vai ser morta, que vai subir ao céu. É um conflito entre as trevas e a luz, entre Deus e o inimigo de nossas almas. E esta parte de Apocalipse vai ser descrita, então, do capítulo 12 ao capítulo 22. Desculpa, então, a primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 11, o mundo atacando a igreja e o Cordeiro defendendo a sua esposa. Já na segunda parte, a gente percebe que o mundo, na verdade, é governado pelo dragão. E é este dragão que então está perseguindo o Cristo. E como Cristo vai ao céu e ele não tem como combater o Cristo, ele vai se tornar, então, para combater o povo do Cordeiro. Apocalipse capítulo começa da seguinte forma: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Então, Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, a revelação de Jesus Cristo e de tudo que vai acontecer em breve, ele está dizendo, que já estava, na verdade, acontecendo e que vai acontecer até o final de todos dos tempos. Poeira aqui do estúdio Damasceno. Esta primeira parte termina, então, no capítulo 11, dizendo: depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito: vai e tire as medidas do templo de Deus, do altar, e conte o número de adoradores. E assim, então, começa o capítulo 11, que é o final desta primeira parte. A segunda parte começa no capítulo 12, dizendo: então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e os lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que o dragão já quer devorar a criança desde da época do Abel. E essa criança vai ser devorada ao longo de todo o Antigo Testamento. O dragão vai tentar devorar a criança. Só que ele não consegue devorar aquele que era e que há de vir, porque ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim, e ele é vitorioso o tempo todo. Ninguém pode derrotar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o dragão sempre desejou, e a gente vai entrar mais em detalhes quando chegarmos no capítulo 12,
no ano que vem, se continuar nesta velocidade que estamos tendo. O livro de Apocalipse, então, termina no capítulo 22, e a gente percebe que ao longo de todos esses capítulos, que seja na primeira parte, de 1 a 11, ou de 12 a 22, o Cordeiro de Deus é vencedor, porque a palavra vencedor é uma palavra-chave no livro de Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio d'água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Aqui a gente está vendo então a restauração do Jardim do Éden, né? Do primeiro jardim que caiu nas mãos do inimigo. E aqui a gente vê uma restauração final. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão o seu rosto e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Aqui então a gente vê a restauração de todas as coisas, quando o Cordeiro e sua esposa estarão juntos para sempre. Dragão, besta, prostituta, que é a grande Babilônia, já foram julgadas, e aqui nós temos um novo começo. E finalmente o livro de Apocalipse termina no capítulo 22, versos 16 termina um pouco mais adiante, porque são as saudações finais, mas o capítulo 22, 16 e 17 diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. É o que ele disse no começo também. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro de seu trono, sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou, ele está dizendo aqui para João. O Espírito e a noiva dizem vem. Que todo aquele que ouve diga vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba beba da graça da água da vida. Beba de graça da água da vida. Um convite a todos vocês que ainda não beberam, para virem beber de graça da água da vida. Então, que seja na primeira parte ou na segunda parte. Primeira parte, o mundo ataca a igreja. Segunda parte, o dragão ataca o Cordeiro e a igreja. Que seja na primeira ou na segunda, o Cordeiro sempre foi e sempre será vencedor. E se você anda com o Cordeiro, você é mais do que vencedor. Que Deus te abençoe.